Boa tarde a todos e a todas, senhor presidente, colegas vereadores, ao público presente, para quem nos acompanha através da TV Câmara e também das redes sociais. Bom, eu coloquei na tarde de hoje um requerimento, é um assunto polêmico que eu trato pela quinta vez nesta casa, que é o suposto vazamento de esgoto no nosso Rio Jaú. É a quinta vez que eu trago o registro feito pelos moradores do prédio, ali próximo da escola academia. Suposto vazamento de esgoto nos dias 2, 3, 4 e 5 de novembro. Peço, por gentileza, a pasta 92. Assim que eu recebi as imagens, como das outras vezes, encaminhei ao SAENJA, fiz o registro no Ministério Público e, desta vez, também acionei a CETESB. O que me chama mais atenção e a sensação que eu tenho é de que a concessionária não deve levar a população jauense a sério. Essa é a sensação que eu tenho. Porque nós já falamos aqui sobre o vazamento, nós já tivemos resposta através de requerimento da própria concessionária Águas de Jaú, reconhecendo que era vazamento de esgoto e de que ela havia tomado medidas para sanar o problema na estação elevatória número 6, com a instalação de geradores, para que isso não voltasse a acontecer. Mas voltou. Está aí o registro feito pelos moradores, senhores vereadores. E eu não posso deixar de tocar neste assunto. Por isso, na sessão de hoje, eu fiz esse requerimento, solicitando do SAENJA informações sobre a apuração dessas novas denúncias, quais medidas foram tomadas, porque, senhor prefeito, nós precisamos resolver este problema. Não dá para passar a sessão sim, sessão não, falando de vazamento de esgoto no nosso Rio Jaú. A concessionária trata e diz que trata 100%. Então, nós precisamos de que, de fato, isso seja executado com precisão. E questiono a concessionária Águas de Jaú, porque na resposta do requerimento que eu fiz anterior, ela disse sobre a solução. O que aconteceu dessa vez? Por que houve extravasamento, um suposto extravasamento de esgoto novamente no nosso Rio Jaú? Vamos ver o que a concessionária vai responder. Com relação ao Ministério Público, todas as imagens e todas as denúncias já foram encaminhadas e nós estamos acompanhando. E a CETESB, que foi notificada no dia 5 de novembro, ainda não deu retorno. Então, senhores vereadores, nós estamos falando aqui sobre dano ambiental de uma concessionária que trata água e esgoto da nossa cidade. E os nossos jauenses, a nossa população, paga caro por esse serviço. E a gente não pode aceitar que esgoto seja despejado no nosso Rio Jaú. Enquanto eu receber denúncia, eu vou trazer para essa casa e vou adicionar nas minhas denúncias ao Ministério Público. E peço ao Executivo que olhe com muito cuidado e com rapidez para que isso não volte a acontecer. Bom, com relação a algumas respostas de requerimento que eu recebi sobre auxílio atleta. Eu recebi a resposta aqui da Secretaria de Esportes, falando sobre essa questão. Porém, uma resposta vaga, eles encaminharam a resolução, mas não houve detalhes sobre a inclusão de novas modalidades, sobre os procedimentos. Inclusive, na própria resposta do requerimento, a Secretaria reconhece que a resolução ela não disciplina sobre os procedimentos para a concessão do benefício, até mesmo para a questão de inclusão de modalidades. Senhores vereadores, nós precisamos discutir esse assunto nesta casa. Nós precisamos rever, estudar a melhor forma dessa resolução do auxílio atleta, atender de fato os atletas da nossa cidade. Eu trouxe a questão de uma menina de 9 anos que representa a cidade de Jaú no jiu-jitsu, mas ela não consegue esse auxílio atleta. E hoje, coincidentemente ou não, eu recebi a informação de que uma mulher adulta, uma jauense, vai competir no final de semana, o sul-americano de jiu-jitsu também, e ela
também não recebe o auxílio atleta. Então, quais são os critérios? Quais são os critérios para esse auxílio atleta? Quais são as modalidades contempladas e de que forma essas modalidades são aderidas pelo Executivo? Então, nós precisamos falar sobre esse assunto, porque nós temos atletas que representam a nossa cidade, porém, não recebem esse auxílio. Resposta do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Hospital Amaral Carvalho sobre o assunto que eu trouxe aqui, das folgas quinzenais aos domingos para as mulheres. Tanto o sindicato quanto o Hospital Amaral Carvalho responderam que já tomaram as providências necessárias para cumprir a legislação brasileira trabalhista, porém, a Santa Casa e o Hospital Teresa Perlatti não responderam. Então, eu peço que, por gentileza, se tiverem esse cuidado também para as nossas mulheres, para que sejam respeitadas as folgas quinzenais aos domingos e que também tragam, né, o que está sendo feito. Eu trouxe também uma outra questão sobre linha de ônibus até o território, ao oeste, sobre estudantes e trabalhadores que precisam ir ao trabalho, ir até aos estágios, mas que não há linha disponível. A Paraty respondeu ao meu requerimento dizendo que faz sim uma linha Jaú, distrito de Potunduva, e que essa linha poderia atender essas pessoas. Porém, eu verifiquei no site, porque quem faz, então, esse trajeto, mesmo sendo da Paraty, é através da aviação jauense. Porém, a linha que passa pelo local, que eles indicaram, os horários também não são compatíveis com a jornada de trabalho e com os estágios. E eles indicam, né, na resposta do requerimento, que só é possível abrir uma nova linha com a demanda. A demanda está apresentada. Se for necessário, nós vamos formalizar e registrar esse pedido para que esses trabalhadores, para que esses estagiários possam, então, ter a linha que vá do terminal rodoviário até a região do território do calçado. Também fiz um requerimento, do qual eu recebi uma resposta, sobre construção de valetas. Até teve um colega vereador que tratou do assunto hoje. Eu peço, por gentileza, a pasta número 93. No Jardim Itamaraty foi realizado um serviço paliativo. Já no Jardim Alvorada, que foi objeto de um outro requerimento, foram feitas melhorias na Avenida Nenê Galvão, como mostram as imagens, com a instalação de lombadas e construções de valetas. Porém, ainda não foi realizado o serviço na valeta no cruzamento indicado no nosso requerimento, que é na Rua Sebastião Agostinho de Lima, com a Rua Miranda Júnior. Eu espero também que a Prefeitura atenda ao pedido desses moradores, né, que passe pelo local e execute o serviço, como foi bem executado ali no Jardim Itamaraty. E ao nosso 15 de Jaú, que na próxima sexta-feira completa o seu centenário, fiz também uma solicitação, solicitando informações da Prefeitura sobre uma possível comemoração do centenário do nosso 15, data agora, né, 15 de novembro, sexta-feira, Dia Municipal do Torcedor, dia municipal previsto aqui por esta casa como Dia do Torcedor. E na época eu recebi a resposta de que não havia nada programado em parceria com a Prefeitura. Mas a direção do clube, ela noticiou recentemente que vai realizar 2 ações, e eu achei interessante trazer e compartilhar com a população, que é a corrida de rua, no dia 11 de novembro, às 8 horas da manhã, e o jogo do centenário, que é no dia 30 de novembro, às 4 horas da tarde. O jogo com grandes nomes que marcaram e que foram revelados pelo 15 de Jaú. Então, até aproveito e deixo aqui o convite para a nossa população jauense, para os amantes do 15 de Jaú, que completa, então, 100 anos nessa próxima sexta-feira. Do demais, os trabalhos dessa semana, senhor presidente, agradeço o momento da fala.